professor Ricardo aqui, tá? Hoje nós iremos trabalhar a parte de números racionais, tá? A parte ali de modo, comparação entre números racionais, tá bom? Nós iremos iniciar agora falando de módulo ou valor absoluto de um número racional, tá? O que significa ser módulo ou valor absoluto? Significa dizer que esse módulo, esse valor absoluto ou módulo, ele representa a distância de determinado número na reta numérica até a sua origem, tá? Observe que o módulo de um número, seja ele positivo ou negativo, sempre será positivo, porque nós consideramos a distância até a origem, tá? Então, como não tem a distância negativa, então a gente considera como sendo tudo positivo, tá bom? Ele é representado por essas duas barras aqui. Então, toda vez que você vê um número dentro dessas duas barras, quer dizer que está pedindo o módulo desse número, tá? Vamos aos exemplos então. Observe que no exemplo 1, nós temos aqui o módulo de menos 3 meios, tá? Então eu quero descobrir qual é a distância desse menos 3 meios até a origem. Lembre que na reta numérica a origem é o ponto zero, tá? O número zero. Aqui nós temos então uma reta numérica, eu representei alguns números aqui para vocês, tá? Dentre eles o menos 3 meios. Por que eu coloquei o menos 3 meios aqui entre menos 1 e menos 2? Por quê? Quando você fizer a divisão de menos 3 dividido por 2, tá? Você vai encontrar menos 1,5. E menos 1,5 ele está entre os números inteiros de menos 1 e menos 2, tá bom? Presta bastante atenção nisso aí. Então, qual é o módulo de menos 3 meios? Qual é a distância, então, que eu tenho do menos 3 meios até a origem? Então, eu tenho isso aqui, ó, tá? Essa distância aqui, essa distância é representada por 3 meios positivos, tá? Então, eu posso dizer que o módulo de menos 3 meios é igual a 3 meios, tá? Esse representa a distância que esse número tem até a origem, que é o zero. A distância é 3 meios ou 1,5, tá bom? Vamos então agora passar para a parte de comparação entre números racionais. O que nós devemos saber sobre sinais de comparação? Quais são os sinais que nós temos? A princípio, que vocês devem aprender é o sinalzinho de maior, que é a abertura maior, representada para o número, e o sinalzinho de menor, tá? Que é a parte menor aqui, direcionada para o número. Vamos analisar aqui. 4 e o número 3. Quem é maior? O 4 ou o número 3? O 4 é maior. Então, o meu sinalzinho é esse aqui, ó. Eu vou ler da seguinte maneira. 4 é maior do que 3. Ou posso ler ainda, 3 é menor do que 4, tá bom? Então, você pode ler das duas maneiras, é correto. 4 é maior do que 3, o sinalzinho de maior é essa abertura, tá? E 3 é menor do que 4, o sinalzinho assim representa o menor, tá? Agora nós devemos entender alguns passos que nós devemos seguir para comparar números racionais, tá? Olha só, eu coloquei alguns passos aqui para vocês seguirem, tá bom? No primeiro passo, nós devemos analisar se esse número ele é positivo ou negativo. Por que, professor, tem que analisar assim? Porque se um número é positivo, o outro é negativo, logo podemos concluir que o número positivo é maior do que o número negativo, tá? Então, por isso, essa primeira análise que nós devemos fazer, sempre observar o sinal desse número, tá? Segundo passo, analisar a parte inteira. Qual seria a parte inteira? É a parte que está antes da vírgula, tá bom? Então, essa é a parte inteira. Terceiro passo, analisar a parte decimal. Olha só alguns exemplos que eu coloquei aqui para a gente resolver. No exemplo 2 está aqui perguntando qual é o maior número, qual número é o maior entre 3,2 e 4,5. Qual desses números é o maior? Primeiro passo que nós devemos seguir, analisar se é positivo ou negativo. Nesse caso aqui, ambos são positivos. Lembre-se que quando o número não tem sinal nenhum, ele é positivo. Então, pelo primeiro passo, nada posso concluir. Segundo passo, analisar se a parte inteira, qual da parte inteira é maior ou menor entre eles. 3 e 4. Quem é maior?
4. Então, esse número aqui, 4,5, é maior do que 3,2. Aí você vai pensar o seguinte, mas eu preciso ir para o terceiro passo? Não, você já descobriu que o 4,5 é maior do que 3,2. Tá? Então, seria dessa seguinte maneira, olha só. 4,5 é maior do que 3,2, tá bom? Exemplo 3, qual número é o maior? Menos 7,63 e 1 ou 1,9. Observe que, nesse caso, os números têm sinais diferentes. Um é negativo, o outro é positivo. Se não tem sinal nenhum, ele é positivo, tá? Logo, já posso concluir, porque todo número positivo é maior do que qualquer número negativo. Então, aqui eu tenho o seguinte, 1,9 é maior do que menos 7,63. Prontinho, não preciso nem analisar o restante dos passos, tá? Exemplo 4, qual é o maior? Menos 4,67 ou menos 3,3? Quando você vai analisar, vai comparar dois números racionais negativos, tá? Você tem que se atentar a alguns detalhes. Por exemplo, o número negativo, quanto mais próximo de zero, maior ele é, tá? Não é o contrário, não é quanto mais distante de zero ele é maior. Não, os números negativos é um caso à parte, tá? O número negativo, quanto mais próximo de zero, maior ele é, tá? Então, se você fosse desenhar a reta numérica e colocar esses pontos na reta numérica, esse menos 3,3 ele está mais próximo de zero do que o 4,67, tá bom? Então, você tem que se atentar a esse detalhe quando o número for negativo. Primeiro passo, ambos são negativos, nada posso concluir. Segundo passo, observar a parte inteira. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 3. Quem é o maior? É esse aqui, tá? É menos 3,3. Tá? Então ele está mais próximo de zero, maior ele é. Então eu posso escrever que menos 3,3 é maior do que menos 4,67. Tá? Não se confunda com relação a isso. Qual número é o maior? 10,673 ou 10,674? Observe aqui. Analisando os sinais, ambos são positivos, nada posso concluir. Segundo passo, analisar a parte inteira. Ambas são iguais, nada posso concluir. Aí eu vou para a parte decimal, olha só o que nós temos. 6, 6 iguais, 7, 7 igual, 3 e 4, o 4 é maior do que o 3. Então eu tenho que 10,674 é maior do que 10,673, tá? Finalizamos esse bloco aqui e já vamos voltar com a resolução de questões.